estamos com a presença aqui de uma brasileira especialista demais, diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, a Mariângela Simão, que está com a gente para mais uma entrevista. Mariângela, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom ano para vocês todos aí, para você em particular, Mariângela. A vocês também. Obrigada pelo convite. Mariângela, começar do macro para o micro aqui. O mundo registrando mais uma vez um recorde, né? O quarto dia seguido, 2.500.000 casos de Covid, né? 2.500.000 casos, o quarto dia seguido, com esses números que são impressionantes. A variante Ômicron mostrando a sua força de contágio, de disseminação, como aliás a OMS já vem alertando para muito tempo. O dado alentador, né, Mariângela, é que o número de mortos, o número de vítimas vem se mantendo estável e caindo, né? Esse é o copo meio cheio, né, Mariângela? Não, veja, com certeza, acho que está todo mundo acompanhando, né? Na última semana do ano, até o começo de janeiro, a gente teve o maior número de aumento de casos na semana desde o começo da pandemia, né? Teve um 71% de aumento em relação à semana anterior e foi o maior número desde o começo da pandemia. Mas como você está bem colocando, eu acho que são coisas que a gente já vinha observando antes com a Delta, né? Porque a Delta já preocupa ainda, né? Muitos países ainda têm uma alta incidência da Delta, que ela já era 2 vezes mais transmissível do que o vírus original, né? E o que a gente observa agora é que essa variante Ômicron, ela é extremamente transmissível, tem uma capacidade de crescimento muito rápida, ela podendo dobrar a capacidade de crescimento a cada 2, 3 dias, então ela é diferente nesse aspecto, né? A Delta já preocupava por ser 2 vezes mais, a Ômicron é mais rápida. Mas o que a gente vem observando com relação à hospitalização e morte, né, que é o desfecho mais desfavorável que a gente pode ter, já vem antes da Ômicron, né? Já vinha caindo o número de casos graves e o número de óbitos por conta, muito a OMS entende, por conta muito do aumento da cobertura vacinal em muitos países, né? Então a gente já tinha uma movimentação nesse sentido, mas é importante ressaltar que a gente vem observando com a Ômicron e ainda não está com uma evidência robusta por trás disso, mas a gente vem observando em alguns países uma menor taxa de hospitalização. Pode ser por várias razões, né? Acho que uma delas bem importante é a vacinação, né? Em alguns países bem avançada. O Brasil, felizmente, depois de patinar durante muito tempo, já atingiu 67%, algo por aí, da população vacinada em primeira e segunda doses, outros tantos já com a dose de reforço. Agora vamos começar também, depois de muita polêmica e tal, a vacinação para crianças. Enfim, o processo de vacinação, como é histórico que no Brasil, vai mostrando o seu resultado. Agora a gente tinha a tendência, né, Mariângela? Havia uma sensação positiva, otimista até demais talvez, da gente entrar em 2022 já contando os dias para o fim da pandemia, para acabar a pandemia, para ela virar uma doença que vai entrar no rol de tantas outras, no Programa Nacional de Imunização. Mas aí eu estava lembrando agora hoje aqui, a mensagem do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na passagem de ano, né? Que ele disse e tal, estava mostrando até otimismo, mas alertou para o fato da desigualdade do mundo e que enquanto a desigualdade persistir, a pandemia vai persistir, não vai acabar. É por aí, né, Mariângela? Não, mas tá super claro que esse é o meu chefe, né? Então eu tenho que concordar com ele. Mas lógico, tá certo. Na verdade, mas essa é a posição correta, porque a gente tem claramente, veja, uma desigualdade enorme no acesso a vacinas, né? Então, ao tempo que você tem, por exemplo, os países ricos, que a gente diz que são os países de alta renda, usaram 14 vezes mais dose por habitante do que países de baixa renda, né? E você tem hoje, agora, essa semana que entrou, você tem dados mostrando que 1,1 bilhão de pessoas que moram na África não foram vacinadas ainda nem com uma dose. Sabe? Então, enquanto você tem esse cenário,
Ao ponto que a gente é positivo, que a gente sabe mais sobre esse vírus e tem condições de chegar ao fim dessa pandemia, mas enquanto você tiver essa desigualdade enorme no acesso à vacina, você tem um ambiente favorável para mutações e criação de variantes, né? Então, acho que é os dois lados, né? A gente sabe mais, tem vacina que funciona, né? Tá, as vacinas, e aí é um ponto importante, quem não vacinou ainda e que tem indicação de vacinar, procura o posto de saúde para fazer a vacinação, porque a vacina protege contra doença graves, né? E hospitalização, doença grave e morte, né? Então ela continua, esse sempre foi o padrão da vacina. Sabe que a gente está vendo que a Omicron ela tem uma efetividade um pouquinho menor com relação, por exemplo, a anticorpos neutralizantes, mas os dados que a gente tem até agora é que as vacinas continuam protegendo contra doença grave e morte. Então, as pessoas têm que confiar, e acho que o brasileiro aí é um exemplo, né? Que o brasileiro vai para vacinar, né? Vai para vacinar, e tem que continuar, não tem jeito. Agora, Mariângela, esse alerta vem sendo feito pela OMS já há muito tempo, né? As grandes nações compraram vacina, logo no início já, na saída, e compraram vacina para vacinar, em alguns casos, 3 vezes a população. E esqueceram, né? Claramente esqueceram, deram de ombros para regiões mais pobres. A África é o exemplo que a gente cita sempre aqui. Desconsideraram esse fato de que não vai ter solução, você não vai resolver o seu problema da sua casa se o teu vizinho do lado não se vacinar. E aí eu vi um número aqui que eu queria que você me confirmasse se é isso mesmo, porque se for isso mesmo, nós não aprendemos nada, as grandes nações ainda não aprenderam. São 109 países que pelo levantamento da OMS não devem conseguir cumprir a meta de vacinar 70% da população até julho? É isso? É esse número, 109 países, Mariângela? Veja, é cerca disso, porque esses números variam à medida que, por exemplo, aumenta a capacidade de alguns países de absorver as vacinas, né? Porque daí não é só, são duas coisas que a gente tem em questão agora. Um que tenha um suprimento previsível e adequado, né? Que as vacinas cheguem nos países com data de expiração adequada, não com 2, 3 semanas ou um mês, né? Até a vacina expirar. Mas o outro lado é que também você tenha... hoje a gente tem, por exemplo, no final do ano, a gente tinha 92 países que não tinham chegado nem a 40%. Né? Então, isso é uma com menos de 40% de cobertura. Né? E você tem um quantitativo, eu acho que eram 8 países que não tinham nem 10% de cobertura. Né? Então, isso, eu acho que a Omicron está abrindo os olhos de muitos países. Né? Já estava melhorando essa questão das doações, das vacinas dos países ricos para o mecanismo COVAX, que é o mecanismo que a OMS organizou com outros parceiros, né? já estava se tornando melhor. E hoje está ficando mais claro que ninguém está protegido enquanto você tiver países que têm baixa cobertura por conta da possibilidade da criação de variantes que venham a ser resistentes às vacinas existentes. Né? Então, acho que esse ainda é um problema. É importante que o indivíduo se vacine, mas é importante também, e aqui eu queria reforçar esse ponto, porque as vacinas que a gente tem no mercado, elas são seguras e eficazes contra a doença grave e morte, mas elas não são tão boas para prevenir a transmissão. Né? E aí, para prevenir a transmissão, acho que o pessoal, muitas vezes, a pessoa que se vacina pensa, eu estou protegido. Está protegido, não vai morrer, mas pode pegar o Covid. Né? Então, você tem que continuar a usar máscara, tem que evitar aglomeração, tem que fazer higienização das mãos, todas aquelas coisas chatas, elas têm que continuar a ser feitas por enquanto. Até porque existem outras doenças, né, Mariângela? A gente está vivendo aqui no Brasil um surto de gripe. Influenza. Fora do tempo, né? Fora do tempo, por quê? Porque tivemos problemas na vacinação do ano passado, falhas na condução do poder público e a população como um todo também, em grande número, não atendeu a esse chamado, né? A gente tinha a gripe como sendo algo, uma gripe só, né? Só que não, e essa variante desse ano, ela se mostrou mais forte, mais perigosa,
E juntando a influenza com a Covid, aí você faz a chamada tempestade perfeita, né, Maria Ângela? E aí o risco de superlotar de novo leitos hospitalares, e aí você não atende também outras doenças crônicas até, que também precisam ser atendidas. Quer dizer, não dá para a gente também só cuidar da Covid, que é a prioridade já há 2 anos, mas existem Claro, outros males, né, absolutamente. Maria Ângela? Claro. Tá. Inclusive vacinação de crianças para as outras doenças, né? Você Sim. sabe que teve uma diminuição globalmente na cobertura, por exemplo, vacinação de sarampo, né? Que acho que a maior parte dos brasileiros não conhece mais sarampo, mas sarampo é uma doença grave para a criança, né? Não é uma doencinha de infância, tem muita criança que morre no mundo, né? Eu acho que você está colocando atendimento para pessoas com câncer, né, com HIV, com tuberculose, com outras doenças, globalmente sofreram um impacto negativo por conta dessa pandemia. Então, a gente tem que estar trabalhando com tudo ao mesmo tempo, né? E aí, nesse ponto, deixa-me falar que o Brasil, tendo um sistema único de saúde, com todos os desafios que tem, já tem uma vantagem em relação aos outros países em desenvolvimento, né? Então, acho que a gente tem que respeitar o nosso sistema de saúde, os nossos trabalhadores de saúde, e dar o maior apoio para que eles tenham condições decentes de trabalho e que tenham equipamento de proteção individual e que tenham acesso, tenham tomado vacina e tudo mais. Aliás, esse é um alerta que ficou da pandemia, né? A gente tira muita lição das situações críticas que nós enfrentamos. Uma delas foi essa, né? Que o SUS, com todas as mazelas, como você falou, com todas as dificuldades e tal, olha, foi a nossa tábua de salvação. Acho que a partir de agora e durante muito tempo vão demorar a surgirem vozes questionando a necessidade do SUS, se vale a pena manter um sistema pesado e caro e tal. Acho que essa discussão vai ficar congelada durante algum tempo. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Maria Ângela Simão, que é diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos. Você falou agora há pouco da importância do SUS, né, do nosso sistema de saúde, dos médicos, enfermeiros, isso no mundo inteiro. E aqui no Brasil está em discussão agora, Maria Ângela, a possibilidade de redução da quarentena para pessoas assintomáticas, para assintomáticos. Por enquanto está prevalecendo a quarentena de 10 dias, mas aqui em São Paulo, por exemplo, em outros locais, já se questiona se não seria o caso de baixar para 5 dias dos assintomáticos. Entre outras coisas, Maria Ângela, porque está faltando mão de obra. Tem muito médico e enfermeiro que está fora da linha de frente porque está com sintomas. E aí, por esse raciocínio, que eu não sei se ele é o mais adequado, 5 dias você voltaria ao trabalho dos assintomáticos. O que você acha disso, hein? Então, veja, a OMS tem uma posição bem clara com relação a isso, porque tem uma diferença na terminologia, porque o que você está se referindo é o que a gente chama de isolamento, né? E que se você tem uma pessoa que é comprovadamente positiva, está com vírus, né? É um caso, seja assintomático ou sintomático, nós estamos falando de uma questão de isolamento. E a gente fala de quarentena quando a gente está falando dos contatos, sabe? Então, se você entrou em contato com alguém, né, se é possível ou não reduzir o número de dias que alguém que está positivo para esse coronavírus, se é possível reduzir o número de dias em que você fica em quarentena, porque isso dá uma dupla. Né? A gente está tentando romper a cadeia de transmissão desse vírus. Esse vírus basicamente se transmite de pessoa para pessoa. Né? A OMS está mantendo a orientação dos 10, 13 dias para isolamento do doente, né, da pessoa que tem, seja assintomático ou não, né, da pessoa que tem o coronavírus, porque a gente já conhece uma coisa que a gente conhece muito bem, a gente vê com alguma preocupação os países que estão se movimentando em torno de diminuir o isolamento da pessoa que tem o coronavírus, né? Porque a gente já conhece bem a questão do período de transmissão. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa que é sintomática, ela começou a transmitir pelo menos 2 dias antes e ela transmite entre 5 e 9 dias depois. Então, se você sabe que ela transmite 5 a 9 dias depois, como é que você vai reduzir esse? E isso vale para os assintomáticos também, certo? Porque essa pessoa já está com isso. Então, a OMS mantém a posição da atual diretriz com relação a isso, mas flexibiliza também no tempo, por exemplo, para a quarentena, porque você pode ter uma pessoa que entrou em contato com alguém e que está vacinado, né, e que tem acesso a teste para ver se pegou ou não, né, passado os dias que você tem do período de incubação. Então, é possível você manejar isso de uma forma sem criar maiores riscos
para a população em geral, né? E atender as questões econômicas, né? Então, é um balanço, um equilíbrio precário, mas a gente conhece os períodos de transmissão, né? Então, você liberar pessoas que você sabe que ainda estão em fase de transmissão, a OMS conta que isso é um fator de risco ainda, né? Isso é muito importante, muito importante. Então vamos usar a expressão correta, a terminologia correta é isolamento. Isolamento, como disse a Mariângela. Então, só para ficar bem claro, Mariângela, por favor, as evidências que a OMS tem é de que a pessoa, mesmo assintomática, mesmo sem sintomas, ela é capaz de passar, de contaminar outra pessoa 2 dias antes dela apresentar os sinais, né, a doença em si, 2 dias antes e 9 dias depois. É isso, Mariângela? É 5 a 9 dias. Isso é para paciente assintomático, né? Porque desculpe, paciente com sintomas, né? Porque você sabe quando ele começou a ter os sintomas. Sim. Né? Você apareceu, você sabe que é 2 dias antes. O assintomático você não sabe quando é que começou, né? Então você teria que estar numa situação ideal, você teria que estar monitorando a alta dessa pessoa, a saída dessa pessoa do isolamento por meio de um teste, né, do PCR, alguma coisa para dizer que ela já não está soltando os vírus pelas vias aéreas, né? E uma das questões que você tem com essa nova variante é que ela é bastante concentrada nas vias aéreas superiores, né? Sabe o que ajuda, quando a infecção já está nas vias aéreas inferiores, está nos pulmões, você tem menos vírus saindo, né? Então, esse é um ponto que é bastante importante nesse momento, né? Que esse vírus agora, ele transmite de forma fácil, porque a carga viral é grande nas vias aéreas, né? Superiores. Sim. Quer dizer, é só para a gente retomar, essa proposta que está em estudo pelo Ministério da Saúde, até com pedido já de secretários municipais e estaduais, de reduzir para 5 dias esse isolamento das pessoas assintomáticas, 5 dias, o risco é muito grande, né, Mariângela? Teria que fazer, acho que o Brasil tem expert suficiente para avaliar o risco, sabe? Porque você teria que criar as condições para quando você libera uma pessoa que está assintomática, quando que ela é liberada. Então, você sabe que ela é positiva, você tem condições de fazer um PCR e saber que ela não tem mais o vírus nas vias aéreas superiores, que ela não está transmitindo, mas se você tem condições de saber isso, fica mais fácil você tomar uma decisão, né? Porque o que na verdade você não quer é que as pessoas que estejam transmitindo o vírus, elas estejam circulando entre a população em geral, né? Tá certo. Mariângela Simão, que é diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS. Eu não quero segurar muito mais você, porque eu sei que o dia aí é corrido mesmo. Mas eu queria só terminar, se você me permite, falando de, digamos, novidades. Vacinas que estão em análise. Tem o medicamento, o Paxlovid, né, que está se mostrando realmente eficiente demais, né? A gente trouxe aqui a informação, inclusive, essa semana, que foi um brasileiro que tomou Paxlovid em Israel. Era um paciente com Covid, tinha comorbidades, enfim, era um quadro que podia se complicar bastante, e o relato que ele faz depois de tomar o medicamento é de uma reação quase que automática, né? Uma melhora no quadro dele, enfim, parece que realmente faz todo sentido. Esse agora é tratamento preventivo, esse é para valer. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas novidades que podem surgir, Mariângela. Então, tem várias coisas que são importantes, né? Porque você tem medicamentos que a gente espera que possam prevenir a infecção, né? Porque se você tomar enquanto você é um contato de uma pessoa com esse coronavírus, e você tem medicamentos para impedir a evolução para casos mais graves, né? E você tem medicamentos para tratar casos graves, sabe? Então são diferentes tipos de medicamento. O que a gente tem que tomar um certo cuidado, claro que é muito bem-vindo, a OMS ainda está avaliando esse medicamento que é do laboratório Pfizer, está avaliando vários, aliás, né? Está publicando duas recomendações de 2 medicamentos final da semana que vem, que não são não é o da Pfizer nem o da Merck Sharp Dohme, que são outros 2 medicamentos para pacientes mais graves. O que é importante é não banalizar ou pensar que você está falando de vacina
ou de um medicamento que eu vou poder tomar um comprimido se eu entrar em contato com alguém. Sabe, acho que esse que é o ponto principal no momento, que a gente ainda... Esse Pavilovix, ele é um medicamento novo, né? Ele está chegando agora no mercado, ele ainda está com uma produção muito restrita, então a gente espera que haja dificuldade de acesso em países em desenvolvimento, e ele não vem para substituir vacina. A vacina vai impedir a doença grave e morte, e o medicamento pode ajudar a manejar a evolução da infecção, uma vez... O que eu quero dizer, no resumo, é que a OMS ainda está olhando esses medicamentos, certo? Porque o que a gente viu até agora são os estudos clínicos, que tem alguns deles estudos independentes, tem estudos patrocinados pela própria empresa, tem muito informação de imprensa que é patrocinada pela própria empresa, e a OMS está fazendo a análise de cada um desses produtos, olhando nos ensaios clínicos o que foi produzido e qual que é o efeito, a eficácia real deles em termos dos diferentes tipos de pacientes. É muito bom que a gente tenha medicamento disponível. Tá certo, mas não substitui em momento algum, e nunca foi dito isso, nem será a vacinação. Prioridade total para os métodos de distanciamento, uso de máscara, álcool gel, aquela história toda, até segunda ordem vai manter, e vacinação sempre, muito, toda hora, no que for possível. Para terminar, e falando de vacinação, nós temos a vacinação que vai começar já, tomara, de crianças de 5 a 11 anos. E eu queria que você reforçasse, então, porque o presidente Bolsonaro, e eu sei que não vale a pena a gente ficar repetindo isso, mas muita gente joga contra, né? Então ele fez questão ontem mais uma vez de sugerir que há outros interesses da Anvisa e dizer que não vai vacinar a filha dele e falar para os pais tomarem cuidado e sugerir ainda indicação médica, prescrição médica. Isso tudo que para muita gente parece algo absolutamente inútil e desprezível, e de fato mas para algumas pessoas isso cria fantasmas, né, Mariângela, que não ajudam em nada, só atrapalham. Queria que você reforçasse essa importância da vacinação de crianças, e se você puder falar também sobre a Coronavac, porque surgiu a informação de ontem para hoje que a Anvisa pode autorizar a Coronavac para crianças de 5 a 11 anos. A Coronavac que ainda ela tem alguma resistência aí pelo mundo, né, Mariângela? Veja, são duas coisas. Primeiro, eu não vou comentar sobre o caso específico do Brasil, mas falar um pouquinho de vacina para criança, né? Parte da relutância da OMS para fazer uma indicação ampla de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, ela se deve ao fato de que em muitos países aquelas pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer não foram vacinadas ainda. Enquanto que já é reconhecido que crianças e adolescentes, adultos jovens, eles complicam menos, né? Isso dito, a OMS tem recomendações para vacinação qualquer criança, das crianças de 5 a 11 anos que tenham doenças associadas, né? Porque acho que tem, e tem recomendação para uma vacina, que é a vacina da Pfizer, tá certo? Que está autorizada na autorização emergencial da OMS para uso entre 5 e 11 anos, saiu um pouco antes do Natal. A gente sabe que a Coronavac, que o produtor chama Sinovac, que é a vacina chinesa, né? Tiveram estudos clínicos em populações mais jovens do que os 18 anos na China. Esses dados ainda não foram avaliados pelo OMS para estender a recomendação das vacinas da Sinovac e da Sinopharm, qualquer outra vacina. A única vacina que a OMS tem autorizado no momento para vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade é a vacina da Pfizer. À medida que os estudos vêm, e acho que a Anvisa é uma agência altamente reconhecida pela OMS como de alta qualidade, a Anvisa participa de vários dos comitês da OMS, a Anvisa fazendo análise dos estudos clínicos que foram feitos provavelmente na China, a maior parte desses estudos foram feitos inicialmente pelo produtor, e aí a gente vai ver também o que a Anvisa vai colocar, mas a OMS ainda não fez a avaliação da Coronavac para essa faixa etária.
Perfeito. Mariângela Simão, diretora-geral de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde. Mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigada, bom dia para todos. Bom dia, um excelente ano. Ano muito melhor do que o ano passado, é o mínimo que a gente espera, tá bom, Mariângela? Seja bom, já é o suficiente. Tá de bom tamanho. É isso aí. Valeu. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Mariângela Simão falando aí sobre a importância da vacinação. É recorrente, é repetido, mas é assim mesmo que tem que ser. Assunto importante, hein? Ainda não há, da parte da OMS, aprovação de outro medicamento, de outro imunizante que não seja Pfizer para crianças, então é Pfizer só, mas a Mariângela fez questão também de ressaltar a relevância da Anvisa e tal, e a Anvisa parece que está se encaminhando para aprovar, a Coronavac para crianças de 5 a 11 anos, parece. Por enquanto é só Pfizer, mas está bem encaminhado enfim, a negociação, a conversa, o convencimento aqui do Butantan em relação à Coronavac. E outro dado bem relevante, esse bem importante, viu, Bruna Barbosa? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia para os nossos ouvintes. Bem importante isso, a Mariângela Simão da OMS disse que a recomendação deles lá é para que ela não fala em quarentena, né? Ela fala de isolamento. Diz que é diferente, tecnicamente é diferente. Então, o cidadão que está com Covid assintomático, portanto sem sintoma, tem que ficar em isolamento por